Fala, galera! Aposte com seus amigos no melhor e mais fácil site para se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha R$10 para apostar e pode convidar até 6 dos seus amigos para participar. Link na descrição. Agora, eu queria perguntar para você, eu não sei, vou te perguntar isso, né? Ixi. O jogo da sua vida, cara. Pra mim foi o jogo da sua carreira. Final da Copa do Brasil no Maracanã. Você foi o craque do jogo. Individualmente, estatisticamente falando, sim. Sim, Acho que foi o jogo que eu mais chutei, mais toquei na bola, mais me destaquei por não esperarem, de certa forma, um menino se destacar, porque tinha outros jogadores que já vinham se destacando. O Elias, absurdo. O Brocador fazendo gol. Tinha o Léo, o nome. Chicão tinha sido campeão. Tinha o Wallace, tinha sido campeão. O André Santos, campeão também. É o Carlos Eduardo, que era uma contratação Carlos Eduardo, de que era impacto, contratação de nome. O Paulinho, que era uma revelação atropelando todo mundo. Então, ninguém esperava eu ter feito uma partida daquela jeito. Eu chutei 8 vezes pro gol, acertei 6, chutei uma bola na trave, dei o passe pro Hernando fazer o segundo gol, corri o que tinha que correr, tudo daquele jeito. Eu até brinco que eu tava tão concentrado, e fui um dos destaques no primeiro jogo, que também ninguém esperava. Lá no Paraná. Lá no Paraná, que a gente empatou. No Pinheirão, né? Não, no Campo do Paraná. É no Campo do Paraná. Chamam de Vila Capanema. E aí, nesse jogo que acabou, nesse jogo batendo falta, que o Flamengo ainda não tinha aquele cobrador de falta e tudo, também não tinha feito gol, e eu acabei pegando de tanto treinar com o Renato e tudo, comecei a pegar um pouco mais a bola, ter um pouco dessa personalidade pra pegar a bola, pra poder treinar, apesar que tinha o Chicão, que era um cara que batia muita falta. Então, aquele jogo ali, se for assim pelos números, foi um dos jogos que eu mais destaquei. Eu sou um pouco mais crítico e gosto de outros jogos. Eu acho que é um jogo do Botafogo, que a gente empatou 1-1 pelo Brasileiro no Maracanã, que eu substituí o Elias na minha realmente posição, que eu consegui ser o motor ali do time, sem ele, porque pesava muito. Acho que ali também foi um dos jogos que acho que eu até joguei um pouco mais do que a final. Mas os números individualmente das finais foram melhores, né? Cara, que você jogou demais na final. Esse 1-1, eu lembro também. Se eu não me engano, o 1-1 é o primeiro clássico do novo Maracanã, se eu não me engano, no mesmo ano ali, 2013. E esse é a primeira decisão do novo Maracanã, assim, de fato, né? Essa do... Decisão grande, Sim. Copa do Brasil, a do Flamengo. E, pô, o Luiz Antônio arrebenta com o jogo. O Flamengo ganhando o Atlético Paranaense com uma tranquilidade enorme. Tinha empatado fora de casa em 1-1 e ganha em casa. E era o Atlético Paranaense que revelou o Cirino, né? Que tava Marcelo voando. Cirino, tinha o Ederson. São Paulo Baia. Everton Cardoso tava jogando muito lá e aí veio o Flamengo, voltou pro Flamengo. O Luiz Alberto na zaga. O Thiago Heleno. Thiago Heleno já, né? Já o Thiago Heleno. O Everton goleiro. O Everton goleiro, que tá na Copa. Agora não tá mais. Não tá mais. Tá voltando pra casa. Seguinte, ó. Aí, nessa campanha que a gente falou aqui, né? Que é uma campanha sensacional, o Vini Silva mandou um superchat que eu vou ter que falar de um lance ruim. Você já sabe qual é. Eu tô preparado pra essas perguntas, mas vamos lá, vai. Também tava atrás desse gol aí. Tava atrás do gol do qual? Do Everton? Esperando o gol e não foi. Vini Silva. O gol do Everton Ribeiro, se fosse fora da área, você teria quebrado ele no meio? E depois em casa, vendo aquele lance, qual é o sentimento de participar de um golaço? Cara... E o Everton Ribeiro, pra quem não lembra, fez um golaço, né? O Flamengo passou pelo Cruzeiro nessa Copa do Brasil, mas no jogo de ida o Everton Ribeiro faz um golaço e recebe a placa, né? Tem um gol de placa. Chapéu Luiz faz o golaço. Exatamente. Eu brincava muito que o meu pai, com outras pessoas, ficavam que eu ficava muito na zona do perigo, né? Parecia que eu gostava desses momentos. Eu sempre tava pra fazer a cobertura dos outros, muito solícito, e às vezes nem todo mundo tava pra mim. E naquele momento, quando ele pega a bola, eu vou fazendo a cobertura de lateral, que eu tava nesse dia substituindo o Léo, ele tinha 3 opções e eu tinha uma. Ele tinha como tocar pro lado e fazer o gol. Se ele toca pro lado, o meu posicionamento ia estar errado. Se ele me dribla, eu faço o pênalti, eu ia estar errado.
Ele no lance deu o balãozinho, chutou, fez o gol. Eu tava errado também, então não tinha muito o que Você eu era o fazer. errado naquele Eu ia estar o errado, tava no momento Tava no errado lugar ali, errado, naquele momento. Mas não tem o que falar, ele tinha uma qualidade muito grande. Boa. Eu, pela imaturidade, fui, de certa forma, aquele bote de primeira, que não era pra ter. Era melhor ele ter me driblado normalmente, ou ter tocado pro lado, do que ter dado o chapéu. E ele ainda pegou, pela distância que tava do gol dentro da área, ele chutou muito forte. Eu achava que ela, do jeito que ele chutou muito forte, ela ia até passar. Mas ela caiu com a velocidade e entrou, que foi muito bonito. Eu brinco pra caramba com os outros, foi isso. Pô, ele fez um gol, ganhou a placa, foi maravilhoso. Mas, por um lado, até uma vez que eu fui no vestiário, falei com ele agora na época do Flamengo, eu até brinquei. Pô, foi um lado bom, pô. Ele fez o gol, ganhou a placa. Eu consegui ganhar o título da Copa do Brasil, me ajudou. E ele foi campeão brasileiro. Então ficou 1-1, ficou tudo certo. Todo mundo saiu ganhando. Igual no jogo do Flamengo que a gente já falou do Lago do Santos, o Gelim leva o gol, puxa, mas sai com a vitória do jogo. E aí, de certa forma, quando eles fizeram 2-0, de certa forma, tipo, meio que ganhei. E aí relaxou um pouco. No entanto que depois o Dedé acaba errando, entregou e fez o gol. Carlos Eduardo fez o único Carlos gol Eduardo, do Flamengo. Carlos Eduardo fez o gol que era contestado, que ninguém dava. Isso. E esse gol do Carlos Eduardo foi que deu a classificação pra gente no jogo de volta, o volta. Elias faz Que 1 a foi 0. um jogo mais difícil, que a gente conseguiu neutralizar eles, apesar da posse de bola, deles terem o jogo deles que estavam encaixados Tava com muito o Ricardo encaixado, Goulart, com tudo, de certa forma, Nilton, Egídio e assim vai. Tava bem encaixado, a gente conseguiu neutralizar e no finalzinho o Elias fez o gol. O passe 1 do a 0. Paulinho, né? Mas tu falou então que Passe tu trocou. do Paulinho? Rafinha. É Rafinha. Tu trocou ideia com ele assim recentemente. Troquei ideia e falei, pô, por um lado foi bom pra você, mas pra mim também, pô. Naquele momento eu era mais novo, tava precisando financeiramente, já consegui um bichinho. Você tá milionário. Não tá problema nenhum, não, pô. Tá certo. Não, e assim, Ajudou os dois, tá tudo certo. Sai no 1-1. Já no Flamengo, o Everton, contra o Cruzeiro, faz um golaço também, por aquele lado direito. Eu não lembro qual era o marcador. Ele vai, parecido como ele foi livre pra cima de você, o cara vai dar o bote, ele dá uma caneta no cara e dá uma porrada cruzada em cima do goleiro. Isso, numa última rodada de Brasileirão. Era a última rodada. Ele faz 2 gols nesse jogo. Contra o Cruzeiro, assim. É porque... Esse aí, acho que ainda foi mais fechado. Foi mais difícil que ele tá sem ângulo. Ele tava mais pra linha Mais de pra fundo. linha de fundo. O meu, ele tava mais na diagonal. Ele tinha mais campo pra fazer a Tinha jogada. mais campo pra ele driblar pro lado, pra direita ou pra esquerda. Mas é um cara, como você disse, cracaço. Não, é um cara. craque, humildade, o que ele joga, o que ele Gente se boa, né? cuida, troca ideia. Nem lembrava, nem imaginava que se anos depois desse lance que eu ia encontrar ele no vestiário, quando eu fui num jogo do Flamengo, ele ia lembrar de mim, ia falar comigo e tudo mais. Então, um cara super do bem, muito humilde e merece todo o E sucesso a história que tem ele aí, criou no Flamengo, o cara é capitão de 2 Libertadores. Como é que, pra você Dois ver como é que brasileiros, pode. E ele né? começou como lateral esquerdo, né? No Curitiba e foi evoluindo. O que ele fez pelos lugares que ele passou, absurdo. Por isso que ele mereceu estar na Copa do Mundo, por tudo que ele fez.